temos também informações sobre possível interesse do Flamengo em Gabriel Fuentes e também Vitor Roque, atualmente no Barcelona. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E temos outras duas grandes notícias. A principal delas, Pedro está confirmadíssimo para enfrentar o Bolívar na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América no Maracanã. Olha só que espetáculo de notícia. Outra grande notícia, Arrascaeta está liberado para ser relacionado. A dúvida é se Arrascaeta será titular ou não do Flamengo nesse jogo. Vitor Roque, ex-Atlético Paranaense, hoje jogando no Barcelona, pode pintar no Flamengo? Essa informação foi esclarecida pelo jornalista Vene Casagrande em seu canal. Tem também informações importantes de Flamengo e Bolívar pela Libertadores da América. Esses detalhes foram trazidos pelo jornalista Bernardo Ramos. Pedro está apto para jogar, assim como também Arrascaeta. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de Vene Casagrande e de Bernardo Ramos ficarão na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo agora. Duas informações que surgiram aí. Gabriel Fuentes, um lateral esquerdo, segundo a mídia internacional, está na mira do Flamengo. Pessoas do Flamengo negaram, falaram que não tem a menor possibilidade. Vitor Roque, eu confesso que eu não sei quem foi o primeiro jornalista a falar sobre isso, mas hoje eu li um site no jornal O Dia, tá? Dizendo que o Vitor Roque está na mira do Flamengo para possível vaga, substituto do Gabigol. Mandei o link da matéria para um dirigente do Flamengo e vou ler exatamente o que ele disse. Nunca foi falado ou sequer cogitado isso. Esquece, Vene. Então, estou trazendo aí a informação para vocês, tá bom? Por que eu estou falando isso? Muita gente me perguntando, me questionando nas redes sociais, pedindo para eu apurar. Eu fui apurar, ouvi o lado do Flamengo. Se mentiram para mim, a gente vai ver nos próximos dias. Então a expectativa, Tite, é para que o Flamengo repita o time que jogou muito bem contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Não tem o que inventar. Não tem por que colocar Luiz Araújo no lugar do Gerson. O Gerson jogou muito. É claro que o destaque da partida foi o Lohan, mas o Gerson jogou muito. O Flamengo jogou sim num 4-4-2. E Gerson foi peça fundamental trabalhando dessa forma, mais pelo lado direito. Se um jogador atuou mais pelo lado direito, no meio de campo, não significa que ele não tenha sido um jogador de meio de campo. Não foi necessariamente um ponta. Foi um jogador pelo lado direito, mas jogando no meio de campo, com o Lohan mais centralizado, o De La Cruz caindo mais pelo lado esquerdo e o Alan fazendo a cabeça de área, né? Me recuso a falar volância, não sei nem porque eu falei nesse canal, tá? Isso é um atentado à língua portuguesa. Outra grande notícia, Arrascaeta está liberado para ser relacionado. A dúvida é se Arrascaeta será titular ou não do Flamengo nesse jogo, tá? Eu começaria com o Lohan. De forma nenhuma estou desprezando o Arrascaeta, de forma nenhuma. Mas o Lohan jogou tanta bola contra o Corinthians que está em melhor forma do que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que esteve no banco de reservas na partida contra os comandados de Antônio Oliveira, mas não entrou justamente porque não estava nas suas condições ideais. Logo, é para colocar, o Tite sempre fala sobre isso, colocar aqueles que estejam em melhor nível de competição. Nesse caso, não tem o que pensar. O Arrascaeta é um craque. O Lohan é candidato a craque. Deixa o que você pensa aqui nos comentários. Mas, nesse caso, não tem muito o que pensar. É para ir com o Lohan. Ah, Bernardo, mas se o Lohan não jogar bem, você vai ser o primeiro a falar aqui? Não, cara, não vou não. Não vou não. Não vou mesmo. Vou dizer a você que o Tite foi coerente. Só isso. Se colocar o Arrascaeta, ele vai assumir um risco, né? Ele vai colocar um jogador que não está rendendo o melhor da sua condição física. Então, é um risco. A gente tem um risco aí.
Com o Lohan, não. A gente já sabe o que pode acontecer. Jogando dessa forma, num 4-4-2, com Everton, Cebolinha e Pedro mais à frente, pode ser que seja um time do Flamengo muito forte para encarar o time do Bolívar. O time do Bolívar que não é horroroso. Esse mesmo Bolívar meteu 4-0 no Palestino, jogando no Chile. Não é aquela coisa assim de, Bolívar só está nessa boa fase porque tem altitude. É claro que os 3.600 metros de La Paz ajudam a equipe que pertence ao Grupo City. A gente está falando aqui de um time muito bem estruturado, tá? Então, assim, a análise sobre o Bolívar não pode ser só em cima da altitude. É claro que perde muito. É claro que não vai ser o time com a mesma volúpia ofensiva que foi jogando na altitude contra o Flamengo, jogando no Maracanã. É óbvio que não. Inclusive, há jogadores, isso é informação, do time do Bolívar que estão animadíssimos por visitarem o Rio de Janeiro e por conhecerem o Maracanã. E mais importante ainda, jogar no Maracanã, tá? Então é um acontecimento. Isso não significa que o Bolívar virá passeio, não. É um time bem estruturado, é um time que vai se classificar nesse grupo. Olha, já jogou contra o Milionários em Bogotá, empatou por 1-1. Mas Bogotá também tem uma altitude, Bernardo, é bem menor, 2.850 metros. Então, não tem essa. Outra notícia importante do dia, trazida em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, é o da renovação de contrato de Igor Jesus, jogador que tinha contrato terminando no final do ano que vem. O novo acordo prevê o encerramento em 2027, portanto, Igor Jesus, jogador jovem ainda, vai oscilar, ficando no Flamengo por mais tempo, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Então é isso aí, nação. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo que enfrenta o Bolívar nesta quarta-feira pela Libertadores da América. O clube carioca precisa de qualquer forma vencer este jogo, haja visto que nesse momento está em terceiro do grupo E na fase de grupos. Tem que vencer os 2 jogos e torcer por um tropeço do Palestino para tentar avançar a fase de mata-mata. E o Flamengo tem 2 bons reforços para este jogo. Pedro e Arrascaeta foram liberados e estão aptos para jogar. Todavia, a dúvida que fica é que Lohan deve permanecer no time ou Arrascaeta deve retomar sua posição. Ou os dois vão jogar juntos. O que você acha? Já chega, participa e deixa sua opinião acerca desse assunto. Pedro e Arrascaeta vão para o jogo, Bruno Henrique e Pulgar estão fora. Incômodo no adutor não resultou em lesão e camisa 9 será titular contra o Bolívar na quarta-feira às 21h30, horário de Brasília. O Flamengo terá seu centroavante titular à disposição para o jogo contra o Bolívar nesta quarta às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. O incômodo sentido por Pedro durante a vitória por 2-0 sobre o Corinthians no último sábado não resultou em lesão. Arrascaeta está integrado ao grupo e ficará à disposição, mas os treinos de segunda e terça-feira, o retorno do camisa 14 será avaliado com atenção dobrada para que não acarrete em nova lesão. Sob o risco de ficar de fora por mais tempo contra o Corinthians, o uruguaio não esteve em condições ideais de jogo e por isso não saiu do banco. 2 desfalques confirmados para o duelo contra o Bolívar são Eric Pulgar e Bruno Henrique, ambos ainda em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo. Após vitória sobre o Corinthians, Tite admitiu repetir a equipe contra o Bolívar. Se isso acontecer, o Flamengo jogará com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz e Lohan, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Uma formação que deu certo no último jogo contra o Corinthians e, se repetida várias vezes, com certeza essa equipe irá pegar entrosamento e tem tudo para ganhar muitos jogos aí no campeonato. Lohan é um jovem de 17 anos que vem ganhando a confiança e está em alta no clube carioca. Por mais que o jogador seja jovem, ele tem mostrado personalidade e tem chamado
toda essa responsabilidade para si e tem resolvido, principalmente no último jogo. Ele fez um gol e deu uma assistência na vitória do Flamengo contra o Corinthians. Então é aquela coisa, em time que está ganhando não se mexe. Arrascaeta é um jogador excepcional, mas pode ser um trunfo, né, para o segundo tempo, um jogador que entra descansado, que entra para pensar a partida e vai pegar um Bolívar já cansado com certeza. Então, a Arrascaeta pode ser sim a opção e o Flamengo deve iniciar com Lohan entre os 11 iniciais. E com relação a Pedro, é um reforço para o Flamengo contar com ele neste jogo. É o artilheiro do clube na temporada, jogador decisivo. Quando o Flamengo precisa, ele sempre está lá para balançar as redes, né? No último jogo fez gol contra o Corinthians, então seria um desfalque e tanto se o camisa 9 não conseguisse estar à disposição nesse jogo muito importante. Haja visto que também Bruno Henrique está fora do jogo e Gabigol muito fora de ritmo, até porque ele passou muito tempo sem treinar com os companheiros. Então, Pedro confirmado, Arrascaeta está de volta, mas deve iniciar no banco e o Flamengo vai com tudo para cima do Bolívar e precisa de qualquer forma vencer a equipe para que não se complique ainda mais. Caso o Flamengo empate ou até mesmo perca, praticamente dá adeus à fase mata-mata na Libertadores, né? O que seria um dos maiores vexames também, né? Desde que o ano passado o Flamengo está encarreando vexames. Na temporada passada não ganhou nada, investiu pesado nessa temporada e cai fora na fase de grupos, seria uma vergonha. Então essas foram as informações aí, né? E com relação a Vitor Roque, de acordo com o Vene Casagrande, nenhuma informação concreta, nenhuma informação de fato verdadeira. O Flamengo não procurou o jogador, então não passa de especulação, até porque quando chega o meio do ano, né, que a janela de transferências vai abrir de novo, então tem muitas especulações, mas de acordo com o Vene Casagrande, nenhuma informação concreta sobre essa transferência. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai vencer o Bolívar nesta quarta? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.